Boa noite, galera. Vou botar aqui live. Segundo meeting. Sejam muito bem-vindos, galera. Vai chegando aí vocês, tá? Criminal Online. Será que eu consigo aqui fixar? Seja muito bem-vindo, galera. Estou esperando aqui agora nosso amigo Anderson Morales. Fixar comentário. Será que ele já entrou aqui? Sejam bem-vindos. Tô vendo aí a galera Amanda. Boa noite, pessoal. Vai ser muito legal hoje aqui, tá? A gente vai ter muita informação. Deixa eu ver aqui. Visualizar. Aqui. Mac. Vocês conseguem me escutar bem, pessoal? Faz um sinalzinho aí para saber se tá ok. Deixa eu ver agora. Acho que agora vai. Boa noite. Boa noite. Tem uma turma esperando você aí, viu? Ah, que bom. Espero que não tenha esperado muito. Não, como é que você tá, cara? Tranquilo, aqui vivendo nessa nossa função aqui do Sul, que começa a semana fazendo 2 graus e hoje fez 18 e parece que amanhã vai fazer 28 graus, então é aquela montanha-russa do tempo, né? E nesse tempo de pandemia é pior ainda. É verdade, e se desse 2 graus aqui em Pernambuco, cara, não ia ter, porque tem muitos alertas, né, de fica em casa, isolamento, distanciamento social, mas se desse 2 graus, esse ia ser o suficiente, entendeu? Ninguém ia desrespeitar, não. Imagino. É verdade. A gente tá aqui com 18 já tá friozinho, entendeu? Imagina, 18 aqui deu pra sair até de manga curta. Engraçado, a resistência é bem diferente. Muito bom. Olha, então hoje a gente vai começar aí a nossa primeira live, né? Começar aí com o pé direito, com essa fera aí, o Anderson Morales. Vamos conversar sobre muitos casos, né? Falar um pouquinho, a pretensão do meeting, né? Esse encontro, essa conversa aqui é muito legal. Ele tem como pretensão principal trazer divulgação da perícia, mostrar o trabalho dos colegas, a gente falar sobre alguns pontos específicos dentro da perícia criminal e trazer esse passo a passo. A gente vai começar hoje lá pela parte inicial mesmo, né? São uma sequência de 11 lives, essa é a primeira aí, abrindo com a perna direita aí, o pé direito, falando sobre tanto a rotina, quanto como é que é o isolamento, a preservação, o que é que ele já encontrou aí, e com certeza antes aí é um poço, um baú aí de conhecimentos e de causas aí dentro da perícia criminal, né? Então, nada mais ajustado e correto do que pedir aí para você se apresentar um pouquinho, cara. Fala do teu trabalho, do teu local, como é que é a tua rotina, quais são os laboratórios existentes, por onde você já passou aí. Fala um pouquinho aí. Claro. Bom, em primeiro lugar, boa noite a todos e muito obrigado, Henrique, aí, por esse convite, fazer parte aí desse meeting aí, desse evento aí. Tu é um cara que é referência aí nas redes sociais aí, todo mundo te conhece já, dá pra ver pela quantidade de gente que tá entrando na live aí pra te ver como o pessoal te adora muito. E quero agradecer muito essa oportunidade aí. Tô iniciando, faz 2 anos que eu criei meu canal ali também e tô seguindo os passos aí dos gigantes que já se firmaram nessa área aí. Bom, eu trabalho com perícia criminal já faz 13 anos. Eu comecei na perícia como técnico de perícia, trabalhando como auxiliar de perícia, na época era o nome do cargo, né, em 2005. Fiquei 2 anos trabalhando como técnico de perícias, trabalhando no necrotério, trabalhando na clínica, trabalhando em digitação, trabalhei muito no departamento médico legal. Depois eu saí e voltei em 2008, no concurso de 2008, como perito criminal, que era o que eu queria realmente. Eu queria muito ir trabalhar com um local de crime. Então, comecei em 2000, fiz o concurso em 2008, fui aprovado em 2009, fui chamado em 2009, comecei em 2009 a trabalhar como perito, fui direto para local, que é o que eu queria, fiquei um tempo lá, depois acabei trocando de seção, assumi a chefia do plantão lá na seção de locais de crime, depois eu trabalhei com inteligência aplicada à perícia durante 4 anos, fiz diversos cursos na área, me especializei um pouco nessa área, mas agora retornei aí ao local de crime aí desde do final de 2018, 2019, 2020 eu estou no local de crime de novo, que é o que eu mais gosto de fazer, o que eu mais gosto de estudar junto de medicina legal. Então, somando aí o tempo desses 2 cargos aí, temos aí quase 13 anos. São 10 anos como perito e 2 anos e meio como técnico em perícias.
Ah, cara, que massa. Eu não sabia dessa sua pré-perícia aí, né, com relação a essa experiência. E isso com certeza agrega muito na perícia, principalmente nos locais de crimes, né? Então, nesse período que você trabalhava no IML e acompanhava mais de perto ali, você tinha uma dimensão já do que seria o trabalho da perícia, ou como é que era nesse início aí? Eu conheci a perícia na faculdade de Direito, onde tive uma cadeira de medicina legal. Que daí eu me apaixonei pela área e falei, não, é com isso que eu quero trabalhar o resto da minha vida, né? E eu tive, quando saiu o concurso para técnico de perícia, eu estava na faculdade ainda, não tinha me formado ainda, né? Então por isso eu fiz o concurso para técnico de perícia. E realmente, já conheci um pouco, não conhecia tanto quanto conheço ali depois que comecei a trabalhar. E essa questão de eu ter trabalhado como técnico, por isso eu gosto muito de salientar, eu sempre falo disso, eu me orgulho muito de ter começado nessa área, que eu acho que é uma profissão que muitas vezes as pessoas não conhecem que existe, e às vezes não é tão valorizada como deveria. E os técnicos de perícia, olha, eles movimentam o IGP, eles metem a mão na massa, assim, eles fazem o trabalho mais duro, às vezes. O técnico que eles trabalha na mesa de necrópsia, por exemplo, é o cara que abre o corpo, que tira órgão, que procura projétil, que se suja bastante. E nessa época eu aprendi muito, muito sobre medicina legal, porque além de ajudar nas necropsias, eu auxiliava a digitar os laudos também, né? Então eu aconselharia a todo mundo que quisesse trabalhar como perito, trabalhar na perícia criminal, que começasse como técnico de perícia, começasse como auxiliar de perícia, para ter um pouco da dimensão real, assim, do que é esse conhecimento que a gente vai adquirindo e tu vai crescendo na carreira e tu cresce, às vezes, até como pessoa também. Então, eu recomendo muito, eu gostei muito, não me arrependo de ter trabalhado nessa área, ter começado nesse cargo aí, gostei muito e eu sempre tenho orgulho de falar que eu comecei como técnico de perícia dentro da perícia criminal. Tá. Tua formação é em Direito, então. Você Sim, estava na sou formado em faculdade, Direito. né? E muita gente me pergunta, acredito no seu canal também, né? Se direito pode ser perito criminal. Sim, sim, Então, fala um sim. pouquinho aí para a galera, explica eles aí. É um problema, as pessoas, muitas perguntam, eu estou no caminho certo, estou fazendo direito porque eu quero ser perito. Eu falo, olha, não é bem assim, porque o direito ele não tem sido aceito mais atualmente como uma faculdade prevista lá no edital das graduações lá para perito criminal. Então, a gente vê que tem outras áreas aí, como farmácia, biomedicina, que estão sendo mais aceitos. O direito não tem sido previsto, no concurso que eu fiz em 2008 foi previsto no IGP, já que no concurso de 2017 do IGP não foi mais previsto direito, então eu aconselho sempre a pessoa dar uma estudada nos editais, verificar o que tem sido pedido e verificar os editais dos outros estados para ver que há uma tendência realmente que o direito, eu creio que ele não tem sido solicitado. Normalmente ele entra quando é aquele período criminal geral, que são várias formações, não é uma formação específica, né? Então, nesses casos, Então, sim, mas... com direito, sim, ele consegue ser perito, mas em alguns estados, não em todos, né? Exatamente. Porque alguns estados têm vagas para perito que eles chamam generalistas, né? Que pode ser qualquer graduação, e é importante para a galera saber disso. Só para que eu explique um ponto que eu deveria ter começado lá no início da nossa live. Durante essa live, em algum momento, eu vou dizer uma palavra-chave, tá, galera? É o seguinte, as lives, elas precisam ter a confirmação para que seja emitido aí o certificado que vocês acompanharam, todas as lives e tal. No mínimo 7 das 11. E aí, a palavra-chave eu vou falar aí no meio e após terminar a nossa live, prevista aí para as 22 horas, tá? Até a meia-noite, 1 minuto antes da meia-noite, a gente vai estar com esse formulário de presença, tá? Liberado, tá? O link lá na minha bio, né? Você vai clicar lá, vai ter lá, formulário de presença da live de hoje, tá certo? E aí você vai colocar seu nome, CPF e a palavra-chave que a gente vai falar daqui a pouquinho aí. Vou guardar esse segredo aí, por enquanto, as 7 chaves pra galera, tá? Bom. Olha, é comum aqui a gente contabilizar mais ou menos assim uma noção de casos, né? Estou falando isso agora meio que por curiosidade da galera. Uhum. Então, por exemplo, eu estou com 10 anos da polícia aqui em Pernambuco, né, e fiz uma estimativa há uns tempos atrás, alguns meses atrás, e tinha mais ou menos 1.200 cenas de crimes processadas e analisadas. A gente trabalha bastante aqui. Só Então, tua? só minha. Meu 1.200. Deus! 10 Mas é um anos. número muito alto, nossa! E aí eu acredito que alguém, de repente, possa ter uma pergunta, tipo, no tempo que você trabalhou lá e você chegou a fazer a parte de abertura dos corpos, né? Quantos corpos você Sim, teria estimado claro. abrir nesse período?
Cara, foram poucos. Eu fiquei 2 anos, fechou 2 anos, 2 anos e meio. A maior parte do tempo eu fiquei muito na parte de digitação de laudo, na parte clínica. Mas eu fazia sempre necropsia, sempre que precisava. Devo ter feito umas 100 necrópsias, não deve ter chegado a isso. Nesses 2 anos não deve ter chegado a isso. Mas realmente, esse teu número de 1.200 é surpreendente, olha, porque eu tenho aqui, somando o tempo que eu fiquei no plantão, eu devo ter uns 5 anos assim, de plantão mesmo de local de crime. E nisso aí eu fechei uns 300 locais, 300 e poucos locais, assim, não... 1.200, porque aqui a gente faz tudo, né? Clínica geral, então eu faço os homicídios, suicídio, acidente de trânsito, explosão de caixa eletrônica, perícia de ofício. Então, claro. a contabilidade do final dá um valor relativamente alto aí, né? Claro, nossa, não tinha nem ideia, cara. Olha, pô, meus parabéns, cara. Pô, quantidade. Cara, eu tenho que te contar essa então, vou te dar essa aí, vai ser ótimo. Uma vez eu sempre conto isso aí pra todo mundo. Uma vez eu conheci um perito belga, tá? O cara veio dar uma palestra aqui em Porto Alegre, ele era da Bélgica e contou um caso lá sobre um duplo homicídio que ele atuou, que eles ficaram 2 anos investigando, não sei o quê. E depois, no final da palestra, eu fui falar com ele e perguntei assim, uma hora eu perguntei, tá, mas e quantos homicídios vocês têm lá por mês, assim, para poder se dedicar tanto tempo, 2 anos para um duplo homicídio? E ele não entendia a pergunta, Daí eu reformulei, não, calma, é que eu não consigo entender a ideia de ter mais de um homicídio por mês, porque na Bélgica a gente tem uns 2 por ano, 3, 4 por ano. Eu fico pensando, manda o Rick lá com 1.200 homicídios nas costas que o cara fez, 1.200 locais de crime que o cara fez nas costas, o cara vai dar aula pra esses caras lá na Bélgica. Olha, imagina o conhecimento que a gente tem sobre isso, né, cara? Você falou uma coisa engraçada aí. Manda o Henrique lá com 1.200 homicídios nas costas, cara. Isso aí é uma linguajar dos peritos do dia a dia. Foi. Aí tem que se policiar, né? Algumas coisas que a gente fala, a gente chega no local do crime, uma vez, um dos primeiros locais que foi atender, e o cara tinha levado um tiro na cabeça, o cara tinha uma saída na cabeça, aquela saída estrelada, assim, de livro, assim. Eu falei, olha que legal essa saída. Mas eu tô no meio da família aqui, como é que estamos falando que é legal uma lesão que o cara levou na cabeça? Saída bonita, né? Lesão bonita. Exatamente, cara. O cara tem que se cuidar, assim, falar umas coisas, olha que local legal aqui, um triplo homicídio, cheio de mancha de sangue, mas que tragédia que isso aqui, não é legal nada. Olha, teve uma coisa interessante também com um perito de fora, não sei se você já deve ter visto aí nas redes sociais, tem uns bonequinhos fazendo uma cena de crime bem minúsculo, eles são mais ou menos da ponta, né? Aquilo ali, se você falar com essa pessoa, é Little, tem um nomezinho lá, o perfil dela do Instagram, sim. É uma perita ela, cara, é engraçado, né? É legal, sim. E aí eu fui falar com ela, conversei com ela um pouco, tal. Eu não sei se ela é holandesa ou da Noruega, eu não me lembro agora. Sim. Tem alguns anos. E aí ela disse que ela era perita lá, né? Que ela fazia parte forense lá, tal. Eu disse que legal, tal. E aí vocês fazem quantos homicídios, tal? Ela fez, quantos homicídios por mês? Aí ela ficou sem entender. Aí eu perguntei, quando você teve o último homicídio? Ela disse há 4 meses e meio atrás. Imagina, cara, imagina. Que loucura, não tem. É isso que eu falo, cara, a gente tem que fazer um intercâmbio com esse pessoal lá, desses países da Europa lá, com isso mais conhecimento que a gente tem de local de crime, os caras vêm aqui apresentar as técnicas lá e aparelhos, vêm dar uns aparelhos para nós, algumas coisas, algum material, cara, porque imagina, cara, teve um ano aqui em 2016 que só na cidade de Porto Alegre a gente atende mais do que a cidade de Porto Alegre, a gente atende em torno aqui de uns 100 quilômetros em torno de Porto Alegre. Em 2016 a gente teve 800 homicídios em Porto Alegre e 1.600 em toda a região aqui. Nós somos 24 peritos para atender toda essa área, né? Então, imagina a quantidade de homicídio que a gente tem para cada perito aqui, é muito grande, né, cara? E isso aí a gente vai aprendendo, e local de crime é aquela coisa, por mais que tu estude, leia livro de localística, de medicina legal, é o local que tu te ensina, cara, é o local, é fazendo o local que tu vai aprender a fazer local, né? Então tem aquele curso que a gente faz no curso de formação lá, não sei quanto tempo foi o teu, mas o meu foi ali em torno de 4, 5 meses, assim. Realmente, tem uma base, tu vai conhecendo, mas depois tu vai pra rua e tu vê que, tu esqueceu tudo ali que tu aprendeu, porque tu não aprendeu nada, tu vai aprender fazendo local mesmo. Isso, exatamente. Ontem eu estava conversando com 2 feras, a Rosângela Monteiro, né, a perita que fez aquele caso da Isabela Nardoni. São Paulo, sim. Numa live, e com Cássio Fione, né, um perito também lá do Distrito Federal, também aposentado, né, essa galera tem muito conhecimento ali, viu? E com o Cleber, foi uma live muito legal, bem à vontade lá.
Ô, Moraes, me diz uma coisa aí, com relação, então, como é que é a equipe de vocês aí? São quantos membros? O que é que vocês fazem? Sim. Quais são os materiais que vocês levam aí para as cenas de crimes, né? Isso Você está lotado eu atualmente em que local? estou no local de crime, perícia de locais de morte, né? Locais de morte que a gente atua com locais de homicídio, suicídio, alguns acidentes, mortes súbitas, às vezes a gente atende também. E eu, pelo que eu conversei com alguns colegas de outros estados, eu vejo que a gente tem uma configuração ideal aqui, que é o que deveria ser usada em todo o país, que a gente vai aqui, a equipe que compõe lá a equipe que vai para o local de crime é um perito criminal, um fotógrafo criminalístico, que é o cara especializado em tirar foto, um papiloscopista, que é o cara especializado ali em fazer a coleta e revelação de impressões papilares, e muitas vezes temos um motorista que conduz a equipe, muitas vezes esse motorista é um técnico de perícia que vai auxiliar no local também. Aqui é a equipe que a gente tem em Porto Alegre. Eu sei que no interior do estado aqui do Rio Grande do Sul vai só o perito e o fotógrafo, muitas vezes vai só o perito, não tem papiloscopista em todos os lugares, e eu sei que em vários lugares do país é só o perito, muitas vezes vai o perito dirigindo, tira foto, anota, escreve tudo, faz revelação de impressão papilar, tudo é bem complicado. Então eu acho que o ideal é ter isso, assim, um profissional especializado em cada área, ter o cara da foto, ter o cara da papiloscopia, ter o cara do local de crime. O ideal seria ter o cara especializado em homicídio por arma branca, ter o cara especializado em homicídio por arma de fogo. Claro que a gente sabe que nossas condições aqui de quadro do servidor não permite isso. Mas aqui a gente ainda tem essa mordomia, digamos assim, de ter uma equipe composta de 4 pessoas que vai auxiliar muito, ser muito valoroso no local do crime. Como é que é no teu estado aí? Aqui, eu só fiquei ainda com uma dúvida. Você trabalha num setor específico para homicídios? Ou crimes, como é que vocês chamam? Locais, crimes contra Local a vida? de sessão de atendimento, sessão de levantamento de locais de crime contra a vida, locais de morte. Então a gente atende local que tenha crime contra a vida, seja homicídio, seja infanticídio, seja feminicídio. Entra também os suicídios, entram alguns acidentes também, entram algumas mortes súbitas que não identificam o local que tenha sido uma morte violenta. Entendi. Mas a princípio a gente trabalha com local de morte. Eu vi que muitos estados colocam uma denominação, como aqui em Pernambuco também tem, DHPP, né? Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa. Hum, E aí, nesse grupo, agora nesse departamento, vai ter lá a parte da perícia, que vai trabalhar somente nesse caso. Aqui em Pernambuco, a sim, gente tem claro. um grupo especializado, né, na perícia, chamado GEP, e perícia de homicídio. Então, esse grupo fica sempre agregado com o DHPP e vão para os locais em conjunto, né, em comboio lá, Claro, para poder formar até, para ser até mais seguro, né? claro. No interior, a gente não tem um grupo especializado para homicídios e a nossa equipe ela vai ser composta por um perito e um auxiliar de perito. Aqui a gente chama auxiliar de perito, alguns estados chamam Hum. técnico em perícia, né? Ou perito auxiliar, né? Cada um tem uma nomenclatura. Aí vocês ficam nessa equipe, o perito é o coordenador da equipe, ou cada um tem autonomia, por exemplo, o papiloscopista ou o fotógrafo, como é que funciona aí Sim. a questão? Quem é o É, chefe da equipe? A princípio, o chefe da equipe é o perito criminal que vai coordenar a equipe ali, vai orientar a equipe a proceder os exames no local. Claro que isso varia muito conforme cada um lida com as pessoas, mas geralmente é uma troca de informações que ocorre. Todo mundo tem um conhecimento de local de crime, muitas vezes as pessoas vão complementando as informações, vai auxiliando, cada um auxilia, olha ali, o cara viu um estojo, o outro não viu, o perito não viu, o fotógrafo viu. Os fotógrafos já são antigos lá, a maioria tem muito tempo, os papiloscopistas também, todo mundo já sabe assim, a sua função lá, o que tem que fazer, então as coisas são bem engrenadas, assim, tá bem azeitadinho, assim, todo mundo tá bem ajeitadinho, todo mundo tá bem combinado, assim. Claro que quem responde no final ali é o perito criminal ali, que é o chefe da equipe e tem a responsabilidade de orientar a equipe e responder por qualquer coisa ali no local de crime. Mas, como há muito tempo as equipes estão formadas há muito tempo, até no último concurso aqui do GP não teve papiloscopista, nem concurso para papiloscopista, nem para fotógrafo, então os fotógrafos e papiloscopistas que atuam no local de crime já são mais antigos, assim, tá tudo bem combinado, assim, todo mundo já sabe a sua função. Mas essa ressalva de que o perito criminal ainda é o chefe da equipe. É bom, né? Porque a equipe já é engrenada, já sabe mais ou menos o formato do trabalho. Sim, Lógico que algum claro. perito tem diferença na sua forma, né? Alguns são mais rápidos, são um pouquinho mais Uhum, devagar, outros gostam de exatamente, algumas fotos com algum detalhe especificamente, né? claro. E com o passar do tempo a equipe vai ficando bem engrenada e atrelada, a um trabalho Claro. um do outro. Fica muito bom isso aí.
Agora, eu gosto muito que tirem foto, bastante foto no local, né? E agora com essa questão de máquinas digitais, agora não, já faz um tempinho, questão de máquina digital, não precisa poupar. Quando eu entrei ainda se utilizava filme, né, cara? É aquele temor de não ter rolo suficiente para tirar foto, ficava naquela tensão ali, cara. Mas hoje com máquina digital, manda tirar muita foto ali, azar, depois escolhe. é interessante essa parte, né? Porque as coisas vão se atualizando e a gente vai ganhando dessa forma assim com a perícia, né? Porque um bom levantamento fotográfico já ajuda demais Sim. na hora da produção do laudo. E mesmo que você em algum momento tenha alguma dúvida, você consegue agora reviver através daquelas fotos lá, e conseguir solucionar. Claro. Teve uma época que eu pensei que iria tipo, vir mais forte essa questão do 3D, da fotografia 3D, ou então da realização de vídeos nos locais, nas cenas. Eu faço em algumas minhas, assim, casos mais clássicos, assim, que eu achei legal, tá? Eu até gravo, tenho uma GoPro, eu boto aqui numa cintazinha, fica parecendo que eu tô de sutiã, entendeu? Eu boto ela aqui penduradazinha. Boa. Essa é uma boa mesmo, cara. Pô. Acho muito bom, mas parece que não é uma coisa comum, né? Até porque eu acho que dá um trabalho depois para olhar tudo isso, né? Então, não sei Sim. se aí vocês já utilizaram em algum momento, ou se você já utilizou em algum caso seu. Tipo, eu ainda não utilizei nada que fosse com 3D por minha conta, né? Já fiz uma parceria que Claro. teve com a Polícia Federal de um caso que a gente participou aqui, e eles fizeram um levantamento 3D, que no final acho que nem terminaram de processar tudo, porque é por drone também, né? Tem uma galera que gosta de fazer por drone, Claro. fica legal. Eu pego uma imagem lá no Google Maps para poder dar uma sinalizada do local, mas em geral não termino trabalhando isso com dia a dia. Como é que é por aí? Sim. O pessoal da engenharia tem usado bastante drone nos acidentes de trânsito e pelas fotos que eu tenho visto, pelos vídeos, isso ajuda bastante, principalmente no acidente de trânsito, né, para ver a questão dos vestígios, ponto de batida ali, do sítio do impacto, tudo. Meu sonho era ter um drone. Eu queria muito ter um drone para levar para o local, não tenho ainda, mas talvez um dia tenha. Questão da GoPro nunca utilizamos, até é uma coisa que eu pensei uma época em investir nisso, mas acabei não fazendo nada. Questão do 3D, uma vez eu fui numa apresentação que tinha uma empresa vendendo aquela máquina lá que faz o registro 3D do local. A apresentação do cara foi espetacular. Pegou uma sala, filmou toda a sala, depois conseguia mexer na sala, assim. Só que o negócio custava 500 mil reais, é uma coisa que não é qualquer instituição que tem esse valor para investir numa máquina que muitas vezes tu não vai usar em tudo quanto é local, tu não vai lá no meio do barro, no meio da chuva, levar uma máquina dessa aí, às vezes um homicídio que até já sabe quem é que matou, né? Então é uma coisa que não vejo investirem muito nisso, que realmente é uma coisa que vai auxiliar lá, depois a compreensão do local, alguém quiser revisitar o local mais intensamente ali, vai utilizar essa tecnologia. Atualmente as fotografias têm feito esse trabalho, a descrição do laudo do perito tem feito esse trabalho. Não vejo como é que isso pode ainda ser utilizado. Talvez aperfeiçoe um pouco mais ali essa questão do 3D. Mas a filmagem eu acho bem interessante justamente para se proteger de algumas coisas, quando a gente vê que às vezes tem algumas coisas que acontecem e tu tem uma filmagem ali que pode te ajudar a te proteger de qualquer acusação equivocada, por exemplo. Eu utilizava uma época um gravadorzinho, usava como gravadorzinho um microfone aqui e gravava e meio que falava tudo que eu estava vendo ali para não precisar anotar. Eu sempre gosto muito de anotar nos locais. Só que daí ficava aquela sensação, as pessoas achava que eu era meio louco, ficava falando sozinho, às vezes alguém ouvia uma coisa que eu estava falando que eu não queria que eu ouvisse também, então acabei abolindo isso aí. Eu utilizei acho que por uns 6 meses, acabei não utilizando mais. Atualmente tem sido papel e caneta e fotografia bastante, assim, não tenho utilizado nenhum outro recurso além disso. Eu já utilizei a GoPro para falar, eu tinha um grupo de estudantes que gostava, tinha uns 2 ou 3 que diziam assim, não, eu gosto de ser vida louca e tal, e aí eu fui para um presídio. E aí eu disse, eu vou gravar um vídeo para mostrar como é que é o Vida Louca quando é pego, né? E aí eu fiz lá, mostrei e tal. Aí, tipo, eles depois disso disseram, não, realmente não é bem por aí que eu quero ir, não. E da 3D teve uma coisa interessante, cara. Eu participei como instrutor na Academia de Polícia, na última Academia de Polícia que teve aqui em Pernambuco, em 2018, e com um colega a gente estava querendo fazer uma aula diferente com o pessoal. Você sabe que a Academia de Polícia é aquele tempo compacto, o cara vai lá, fala umas coisas, né? Tem um conteúdo programado que você tem que ofertar, porque vai ter uma prova que eles vão fazer. Eles ainda estão meio tensos dali, né? Porque ninguém sabe, ninguém é funcionário público ainda, tal.
E aí eu conversei com um colega, o parceiro Diego, da minha turma, e a gente disse, olha, se a gente conseguisse chamar o cara que tem a máquina, o equipamento lá de 3D, para a gente fazer uma aula demonstrativa. Aí ele disse, eita, era bom, tal, a gente conversou com o cara, a gente na época estava comprando alguns equipamentos e disse que estava talvez com interesse no 3D. O cara veio, velho. Bah, O cara que veio, show. a gente fez uma simulação de uma cena de crime na quadra, tal, botou umas pessoas deitadas, tal. O cara rodou, processou e mostrou. Foi legal, né? Foi bem interessante, bem bacana isso Ah, aí. legal, legal. É uma tecnologia incrível, né? Eu acho bem interessante aquilo ali, realmente seria muito interessante ter isso em vários locais, assim, principalmente alguns locais de repercussão, alguns locais mais complicados, assim, porque é uma coisa que, tu guarda ali, o negócio, as medidas, tudo, ele tem uma precisão bem milimétrica ali, achei bem interessante essa máquina que eu vi. Olha, e o que é que vocês levam aí para as cenas de crime? Como é que é? Quem é responsável por separar lá a famosa maleta do perito? Cara, aqui a gente teve uma época que a gente ganhou umas maletas da Senasp lá, aquelas maletas lá que foram distribuídas pela Senasp lá, elas acabaram sendo meio que separadas, assim, um pouco de material foi para cada um. Eu sou bem crítico quanto a isso, que eu vejo muitas vezes o material que a gente recebe ele é um pouco defasado, assim, ele não é o ideal, eu acabo comprando o meu material. Eu sou o cara que leva tudo pro local, se pudesse levar minha casa inteira eu levava, né, porque eu odeio ser pego desprevenido com o local. Então eu levo até ferramenta, maleta de ferramenta, martelo, formão, já tive que quebrar a parede para tirar projétil, então eu gosto de estar preparado para qualquer coisa, né. Na maleta ali, o que vai eu sempre oriento, assim, um colega que veio pro plantão há pouco tempo perguntou o que precisava comprar primeiro, cara. Falei, cara, compra uma bota boa e uma lanterna boa. Isso aí é o essencial, assim, para começar pro local de crime. Depois tu vai pro resto, cara. Se tu tiver uma bota tênis, boa e uma maleta... Oi? Tênis vai de tênis, sapato social. Tinha colega que ia de tênis de pano, cara, voltava com o pé todo encharcado, cara. Tá louco. Teve colega que foi de sapato uma vez, voltou com o sapato que era um troço, né, cara? Parecia que tinha passado por cima do sapato. Já teve algumas meninas que foram sandália salto alto. Então eu digo assim, bota e uma lanterna, cara, começa por aí, investe, compra, paga um negócio caro aí numa lanterna boa, numa bota boa que não vai te arrepender. Depois a gente tem colete balístico que nos forneceram, eu vou com colete balístico para tudo quanto é local, né, o pessoal até às vezes se arria em mim que eu tô indo para um suicídio com colete balístico, vai saber, né, nunca se sabe, a gente tá dentro da viatura, né, cara. Sempre muita caneta, muita régua, muita trena, a trena laser, aquela é extremamente importante, tenho usado bastante também. Então, cada local é uma coisa que é imprevisível, tu não sabe quem vai precisar, te dizem muito pouco do histórico, às vezes te passa o histórico errado, tem um corpo, chega lá, tem dois, tem um enforcado, chega lá, é um afogado, então tu não sabe o que vai acontecer no local. Então tem que ir o mais preparado possível. Eu levo um monte de coisas, eu levo até antena de carro para fazer a trajetória do projétil em carro, assim, anteninha de carro, que é anteninha de TV, que é para que ela abre assim e faz aquela trajetória bem interessante também. Então, se eu for olhar, tem corda de barbante também, para quando falhar a trena a laser, quando for uma altura muito alta. Peguei um prédio lá que era mais do que tinha minha trena era de 50 metros, era 75 metros lá, tive que usar um barbante lá para medir a distância. Então, cara, minha maleta tem tanta porcaria às vezes que eu acabo não usando, né? Então, vai vendo lá. Assim. Tá lá. O melhor é tu ter e não usar do que precisar o negócio e não ter, né? Eu sou doido pra saber, cara, conseguir, tipo, um equipamento, aqueles pra detecção de metal, que conseguisse encontrar os projetos, porque às vezes a gente vai no local, é terra com grama, e o cara efetuou tiros quanto a vítima estava deitada, caída, e certamente alguns deles são errados ali, e a gente não consegue encontrar, e de repente com aquele negócio lá, detector de metal, eu não vi ninguém utilizar aquilo ali ainda, né, mas... Cara, eu tenho uma história bizarra com um detetor de metal, cara. Uma vez, não sei se quer que eu conte, vou tomar um pouquinho, tem uns 10 minutos eu conto, cara, rapidinho. Recente entrado. Daí tava terminando um plantão, assim, tá louco, vontade de ir pra casa, né, cara? Minha chefe me chamou, a diretora chamou lá. Teve um homicídio há um mês atrás, numa cidade lá, um empresário, recolheram o corpo, o cara tinha uma entrada na cabeça e não tinha saída. O corpo estava putrefato quando pegaram, então a suspeita é que esse projétil tenha caído no local onde ele foi executado. Pediu para eu ir lá dar uma olhada, numa cidade no interior do estado. Fui lá,
Daí estava o local onde foi encontrado, né, já tinham recolhido, mas estavam os restos mortais lá, uns pedaços lá, porque o cara estava putrefato lá, já estava feito qualificativo lá, já estava na fase qualificativa lá, então a gente ficou meio derretido no local. Um fedor, aquele fedor, sabe, podrão assim, cara, e eu tinha que catar um projétil lá, tinha que achar o projétil no meio daquilo, levei o detetor de metal, eu fiquei 4 horas, assim, de 4, procurando porcaria do projétil no meio daquele fedor, eu nem sentia mais o cheiro, né? O cheiro já estava impregnado em mim, já tinha dentro do nariz, dentro da boca, tudo, né? Eu fiquei 4 horas e não achei o projétil, cara. Que esse é um problema que a gente tem na perícia, né, cara? Qual é a hora de parar? Qual é a hora que tu tá satisfeito com os vestígios que tu encontrou no local, né? E nesse eu não encontrei, cara. Fiquei 4 horas, o colega que tá comigo, cara, vamos embora, não vai ter projétil aqui. Esse projétil se perdeu, saiu voando, sei lá. Bah, foi um terror, assim, eu voltei pra casa um fedor, assim, terrível. E ainda era viagem longa, ainda voltando dentro da viatura, tudo fedorento ainda. Não funcionou, não adiantou o detetor de metal, não achei o projétil também, não sei se o detetor não pegou, ou não estava o projétil lá também, no fim, foi meio frustrante essa perícia, no fim. Eita, às vezes é porque a gente entra muito em beco sem saída, né? A gente precisa olhar aquele beco para saber se tem saída ou não, e muitas vezes não tem. A gente bate lá e volta. O trabalho da perícia tem muito disso aí, né? De entrar nesses becos sem saídas. E uma coisa, cara, que é fantástico, porque no início, quando a gente começou a trabalhar aqui, a gente tinha umas máscaras que davam umas máscaras, essas máscaras de poeira, cara. Vai lá, olha, tem uma máscarazinha de poeira, cara, aquilo ali não ajudava em nada, né? O cara tem que fazer a apneia respiratória antes, né? Boa. Puxava e ia, né? Não. E recentemente a gente tem agora umas máscaras já 3M. Cara, eu experimentei uma delas há uns 3 meses atrás, num corpo putrefeito também, que a gente encontrou. Sim. Cara, é outra situação. Realmente, você consegue chegar aqui, assim, pertinho. Agora, a questão é você conseguir aguentar, porque você tem como se fosse uma falta de ar, entendeu? Você tem dificuldade de respirar com ela. Eu acho que depois de um tempo se acostuma, mas eu tive dificuldade. Eu só aguentava ficar com ela 3, 4 minutinhos. Eu tinha que sair, tirar, respirar, para depois usar novamente e ir lá. Mas, cara, essa questão do cheiro sanou completamente. Vale muito a pena, velho. Eu nunca usei. A gente tinha uma época a máscara, eu fui usar tinha o filtro lá de carvão ativado e o carvão estava vencido, eu fiquei com medo, preferi enfrentar o cheiro do podrão mesmo. Nunca usei, mas é interessante isso aí. Cara, é um equipamento essencial, né, cara? Equipamento essencial. Olha, e aí você já falou num ponto-chave aí, as centrais de operações, né, que notificam e dão andamento aí, continuidade nos trabalhos. Eu queria saber como é que é integrado aí a questão delegacia, perícia, bombeiros, tem algum centro que opera tudo isso, coordena tudo isso? Como é que é? Me conta aí. Temos aqui o Departamento de Controle Integrado, DCCI, que a gente chama ali, que realmente é onde recebem todas as solicitações de perícia. Então, é uma central que tem um representante do Instituto Geral de Perícias, que é a perícia aqui do Rio Grande do Sul, tem um representante da Polícia Civil, tem um representante da Brigada Militar, tem um representante dos bombeiros também. Então, ali eles se comunicam e trocam as informações. Chega a Polícia Militar... Como? Chama DCI? DCCI. DCCI. Então chega o conhecimento lá de algum órgão policial que tenha ocorrido um homicídio, pode ser da Polícia Militar, a Brigada Militar daqui, né? Ou da Polícia Civil, eles vão fazer essa constatação no local e vão informar essa central aí que é necessário fazer o acionamento da equipe da perícia. E isso vai ser chamado, é tudo computadorizado, tudo informatizado, vem por computador, não é por telefone, nada. Então tem até um sininho que toca lá, que é uma sirene lá desgraçada, que a gente fica traumatizado quando ouve aquilo, né? Porque sabe que vai dar alguma coisa, né? Tem uns colegas que colocaram essa sirene aí no celular. Pô, tá louco, meu, eu tô de folga, eu não quero ouvir essa sirene nunca, né? Chegar um ruim, toca na sirene, o cara chega... Então, é tudo informatizado, vem o histórico da ocorrência, vem a possível identificação, vem algumas informações, algumas informações ali estão faltando ali, mas é tudo informatizado. Ah, tá. Esse negócio da sirene, teve um tempo que estavam querendo falar e colocar também, mas aí eu não sei por que terminaram optando por não fazer isso. Deve dar um trauma. Aqui, durante muito tempo, o trauma da gente era o telefone. O telefone tocou... olhando de lado.
Será que eu tenho que ir agora ou não? Sim, o Né? cara fica, dá uma sensação ruim. Esses dias eu me lembro onde é que eu tava na época ainda, quando não tava essa pandemia, que a gente podia sair, eu acho que tava no shopping, assim, e tocou aquela sirene no celular de alguém que era a sirene igual, né? Me deu uma ruim, assim, já pensando, alguém morreu, vou ter que sair. É desse jeito aí. No caso, quem é que pode fazer o acionamento? Porque aqui em Pernambuco a gente teve um período que foi engraçado até, porque qualquer pessoa poderia acionar o Instituto Criminalística. Tipo, ligava para lá, só olha, tem um homicídio aqui, a gente ia. Como assim? Foi, sério, sério. E aí, uma vez a gente chegou lá, só olha, quem foi que acionou? Aí perguntando, né? Porque a gente pensou nós pensamos que teria sido um policial militar, e ele deu o nome com a ênfase. Meu nome não sei se era Roberto, tal, não sei o quê. Aí nós, quando chegamos lá, né, eu saí perguntando, você é Roberto com um PM? Não. Você é Roberto? Não. Quem é Roberto? Era o vigia da rua, cara. O vigia da rua, né, o vigilante da rua, ele acionou o IC pra gente ir lá. E a gente foi. Ele vai ser o presidente do inquérito, ele que vai fazer toda a investigação. Cara, que bizarro, meu. E aí, isso no interior, entendeu? Aí, lógico que depois todos eles, tudo ficou informatizado, a gente tem aqui, chama CIODES, Centro Integrado de Operações de Defesa Social. Em muitos estados, o pessoal chama Secretaria de Segurança Pública, né? Que a gente chama Secretaria de Defesa Social. Onde está a parte lá da Polícia Civil. E ele é que concentra e dá uma numeração para fazer uma rastreabilidade, né? E nós somos informados a partir de lá, mas só que a gente também tem muita lacuna, como você está relatando aí. Diz que é uma coisa, quando chega lá é outra, né? Não tem nada a ver com aquilo dali. Engraçado que isso acontece parece que em todos os estados a gente não tem ainda esse refinamento, vamos dizer assim. Ontem até a Rosângela lá falou que aquele caso da Isabela foi chamado como dano ao patrimônio. Um eu li livro que fala assim, começa errado já no início, né? Aqui a gente era chamado Centro Integrado de Operações de Segurança Pública. E depois mudaram lá para o DCCI, que é o Departamento de Comando e Controle Integrado de Segurança Pública. Muda os nomes lá para complicar mais. Mas esse negócio de ter esses desencontros, informações, já tive colega que foi atender atropelamento de cachorro. Teve um atropelamento, acionaram lá, disseram que tinha atropelamento, não teve, o policial lá foi verificar, não, acionaram a perícia foi direto. Já teve colega que atendeu disparada de pessoa, porque veio uma informação que tinha ocorrido um disparo, o cara chegou na rua, não tinha ninguém, chamou um 301 ali que estava passando, perguntou o que tinha acontecido, ele falou, não, eu dei uns gritos com os caras e os caras dispararam correndo aqui, e acharam que era disparo de arma de fogo, atenderam disparo de gente, né? Cara, o colega já foi aqui atender também um corpo, um local de homicídio, né? E quando chegou lá, era um bueiro, e nesse bueiro era um cachorro que estava jogado lá. Putz, imagina, cara. Parado. Tem muitas coisas assim também curiosas aqui com relação ao acionamento através dos ofícios. Não sei se você já passou em algum momento fazendo ofícios para fazer danos ao patrimônio, né? E aqui a gente recebe. Assim, hoje a equipe termina, eu mesmo sou um do que termina puxando sempre essa fila de tentar fazer uma triagem melhor. Porque é comum, aqui a gente cobre uma área territorial grande, e tem chamados em alguns momentos que você já percebe que não seria um local de crime. Seria, por exemplo, uma morte do idoso, já chamado. O idoso, uma pessoa de 78 anos, né, foi encontrado em casa, caído, porta fechada, o cara nunca teve passagem pela polícia, né, o cara já tinha história de doença, mas chamou para fazer a perícia, porque alguém tinha matado ele, né? As portinhas fechadas, ele trancado dentro de casa, sem discussão com ninguém e tal, porque tinha um pouco de sangue no rosto dele, que ele caiu de frente, assim, né? E decúbito ventral, né? Então, tipo, quando bateu lá, é lógico que ia ter alguma coisa da pancada, né? Mas aí chama a perícia para ir e tal. Então, são essas coisas que aqui a gente tem conversado bastante com os delegados, e eles têm sido bastante compreensíveis com isso e receptivos, né? Para que não tenha um acionamento desnecessário,
com relação à equipe para um local que não seria da nossa demanda. Não sei se acontece com vocês aí essa triagem antes de vocês se deslocarem. Cara, a gente ia muito em local de morte súbita, morte natural, e muitos desses corpos iam para o departamento médico legal. A gente até não fazia tanto exame nesses locais, mas muitos desses corpos iam para o DML, e às vezes a maior parte dos corpos examinados no DML era de morte súbita, morte natural. Teve um colega que ele se aposentou, infelizmente, que era um cara excepcional, chamado Manuel Constante Neto, que ele fez um trabalho e ficou acompanhando a SAMU daqui, indo nos locais e analisando e verificando assim, onde é que estava o erro, o que acontecia. Então ele conseguiu fazer esse trabalho de colocar essa responsabilidade para a Secretaria da Saúde, que seria responsável de fazer, aí, de dar o atestado de óbito a essas pessoas que não há nenhuma suspeita de ter uma morte violenta. Como esses casos, como falou, um senhor de 80 e poucos anos, com histórico de doença cardíaca, morando em casa sozinho, tudo fechado dentro, vão chamar a perícia lá, não tem. Eu fui num caso uma vez que realmente era uma pessoa mais nova, era uma pessoa de 15 anos, mas ela tinha um histórico de doença cardíaca, ela estava morta, e chamaram porque ela estava com vários roxos, chamaram assim, várias hematomas no lado direito do corpo. Chega lá, era mancha de hipóstase, né, porque ela estava virada do lado direito, né. Então, eu acho assim, quando há dúvida, tudo bem, mas quando essas coisas clássicas, assim, o cara vê que é uma coisa, não tem nenhuma suspeita de morte violenta, isso é responsabilidade da Secretaria de Saúde de dar um atestado de óbito, a própria SAMU pode dar, qualquer médico pode dar quando não tem uma suspeita de morte violenta. Então, teve um trabalho muito intenso desse colega, desse médico legista que fez isso, e a gente conseguiu diminuir bastante os chamados para essas mortes não violentas. Entendi, legal. Aqui a gente, quando vai para qualquer local que tenha corpo, a gente preenche um boletim de identificação do cadáver, que a gente chama BIC, coloca uma pulseirinha, né? E nesse saquinho que vem essa pulseirinha, e vem 4 adesivos, porque são 4 vias. Então a gente distribui lá, uma via vai para o IML, outra via fica com o IC, né, a gente aqui Instituto Criminalística, que é como a gente chama. Uma via vai para a delegacia da Polícia Civil, né, e outra fica com a PM. Então são 4 vias que a gente distribui no local, e essa numeração do NIC, que é o número de identificação do cadáver, serve para fazer a rastreabilidade, para que a gente consiga garantir que quem foi encontrado é o que está sendo enterrado. Sim, né, evitar, claro, tipo, a confusão aí, ou a troca de corpos, né? De corpos quando chegam lá para fazer a perícia. Vocês utilizam esse sistema de pulseiras também, ou como é que vocês fazem a identificação dos corpos? Eu vi que estava um projeto piloto de fazer exatamente isso, como tu falou, um projeto piloto de uma equipe lá estava testando, ainda não foi implementado, mas eu acho excepcional essa ideia, é importante garantir essa questão daquele corpo que tu saiu, tu fez o exame local, seja aquele que vai para o DML, vai ser identificado e vai ser enterrado depois. Com questão de troca de corpo, aí eu já vi várias vezes acontecer, então, ainda mais quando é cadáver putrefato, que está totalmente deformado, ninguém consegue reconhecer visivelmente, assim. Então, essa questão desse monitoramento aí é importantíssima. A gente ainda está no projeto piloto aqui. Legal. Mas eu estou olhando aqui e essa hora está correndo, viu? Nossa, esse relógio aí tá ajustado aqui, tá correto mesmo? Acho que tá, né? Para a galera que está aí acompanhando, nas últimas lives nós vamos fazer um sorteio aí, ó, parceria com a editora Rubio, ela forneceu aí um livro, não é esse, tá? Esse aqui é o meu, mas é igual a esse, que vai chegar para a galera aí, os participantes, e eu vou mandar também o meu, né, o caso do Machante Suicida aí. Excelente. É uma história de ficção, em que eu conto, é um aglomerado de casos reais meus e eu coloco uma explicação técnica para cada etapa em que os personagens de ficção vão passando aí ao longo da história. Legal. E eu vou aproveitar e dizer a palavra-chave, tá, pessoal? Anota aí a palavra-chave. Primeira palavra-chave, vou botar lá, vai ser hashtag aglomerados, tá bom? Então, hashtag aglomerados. Aglomerado é um nome que eu falo aí de forma carinhosa com a galera que me acompanha, viu, Morales? Que primeiro, que eu sempre falo assim, uma historinha que é o primeiro fenômeno cadavérico. Qual é o primeiro fenômeno cadavérico? Você é um cara que trabalhou muitos anos aí junto ao pessoal do IML, né, dos médicos legistas. Sim. Aí eu pergunto isso para meus colegas que são legistas, e eles falam, perca do tônus muscular. Então, né, aí eu digo, tá errado, cessação da respiração, do batimento cardíaco, eu só vou dizendo, tá errado, tá errado, tá errado. Aí o cara se invoca e diz, olha, e qual é o primeiro fenômeno cadavérico? Olha, o primeiro fenômeno cadavérico, pelo ponto de vista da perícia, chama-se aglomeração de pessoas. Muito bom, muito bom. Exatamente. No deserto do Saara, pode ser na Antártida, onde for, vai ter lá o pessoalzinho com a mãozinha para trás,
olhando ali aquele corpo, esperando Exatamente. até ele ser recolhido, né? Então eu chamo Exatamente. aglomerados, tá bom, pessoal? Palavra-chave de hoje, hashtag aglomerados, para vocês utilizarem no formulário, que vai estar disponível logo após a nossa live. Para poder não perder aqui a nossa temática, eu quero falar também sobre isolamento e preservação. Como é que tem sido aí esse encontro de isolamento, preservação, os casos que você já fez que foi boa, muito boa, ou que foi que Sim. deixou muito a desejar? Ah, Conta um esse é um pouquinho aí. problema que eu vejo que é um problema internacional, não é só no Brasil. A curiosidade mórbida faz parte do ser humano, né? Eu estava lendo até um artigo sobre isso, que as pessoas gostam de diminuir o carro, por exemplo, em locais de acidente de trânsito, porque elas querem ver um corpo, porque elas querem ter certeza de que elas continuam aqui depois da morte, que a morte não é o fim de tudo, né? É uma explicação aí que eu achei interessante. Mas eu digo que aquela fita lá do isolamento, ela atrai barrigas, né? Porque coloca lá, o pessoal gruda nela, né? O pessoal quer entrar no local, quer ficar perto do local. Então tem uma técnica que eu faço muito nos locais que está muito aglomerado. Eu faço o exame no cadáver, ali a perinicroscopia mais próxima do cadáver primeiro e libero o corpo. E liberando o corpo vai todo mundo embora. Às vezes vão até os policiais embora, tem que pedir os policiais ficarem, né? Mas aí já diminui um pouco ali, os curiosos já vão, porque os caras querem ver o corpo, eles querem ver o cadáver. Tem uma história interessante no local que eu atendi, que é um local que marcou bastante. Foi um caso de uma precipitação, chegamos lá, era uma precipitação no centro da cidade, num dia de semana, 11 horas da manhã, um movimento na cidade, e uma pessoa teria caído de uma janela, né? Chegamos lá, os bombeiros estavam sendo acionados porque o corpo dela estava em cima de um telhado ali no primeiro andar. E tinha uma lona do lado de fora. E eu perguntei pro delegado, tá, mas se o corpo está lá dentro, o que tem essa lona aqui do lado de fora? Ele falou, a cabeça. Pô, a cabeça? Como assim? Me chamaram para uma precipitação, é um esquartejamento, alguma coisa, uma decapitação. Bom, não sei, eu quero que tu explique, tu é o perito, né? Vai lá e descobre, né? Então ela pulou do 20º andar e ela caiu em pé. E o momento que ela estava caindo, quando chegou próximo do primeiro andar, ela bateu com a cabeça no muro, só que ela bateu com a parte de trás e fez um efeito alavanca, que a cabeça foi arrancada do corpo, só com esse impacto na parte de trás. E a cabeça saiu inteira, do corpo e caiu pro lado de fora, caiu na calçada, perto de uma parada de ônibus, onde tinha um monte de gente esperando, era no centro da cidade, né? E o corpo caiu para dentro. Então, bom, a técnica ali, vou fazer o exame na cabeça primeiro para liberar a cabeça e liberar o trânsito, que estava um caos naquela área ali, né? Então, como estava uma lona, eu pedi para os colegas que estavam auxiliando ali que eles fizessem tipo um biombo assim com a lona para impedir ali o olhar de... Cara, tinha gente nos prédios, no viaduto ali, assim, eu nunca tive visto tanta gente naquele local. E hoje Então, tudo com quando eles celular, fizeram... né? celular ali, normal, né? Daí quando fizeram essa proteção de forma que eles não iam conseguir ver, o pessoal assim que estava no viaduto ficou, os caras queriam ver a cabeça, cara, eles queriam ver, assim, é uma curiosidade mórbida, assim, uma necessidade, assim, né? Então tem exemplos de locais, assim, de ter aglomeração, todo mundo tem, né, porque só ir num local assim que tem maior movimentação de pessoas, as pessoas vão parar para ver aquilo. Em local de vila, por exemplo, é um evento na vida das pessoas. As pessoas levam cadeiras de praia, levam a família, levam os filhos pequenos, levam crianças. Teve um local que eu fiz que tinha tanta gente que parou até um pipoqueiro para vender pipoca, porque tinha muita gente. Assim. Então, Você empreendedor, né? O cara viu a oportunidade e parou. Daí as pessoas sentadas assim, em volta do corpo, comendo pipoca, vendo eu trabalhar. Assim. Eu fiquei, mas é uma situação, cara. Se eu visse um negócio desse, eu gravava, cara. Isso aí seria muito hilário. O cara lá comendo pipoquinha, assistindo e tal. Olha, teve muito caso aqui. Hoje, eu acredito que o isolamento tem sido muito melhor agora. Essas novas gerações, vamos dizer assim, eles têm aparecido com mais consciência e isso está sendo muito positivo. Mas já teve muita situação aí muito precária. Teve uma que eu gosto de contar, que foi engraçada essa. Aqui em Pernambuco, não sei se você chegou a ver, a ouvir falar em algum momento, teve um caso muito famoso chamado o caso dos canibais de Garanhuns. Sim, famosíssimo. Pronto. Eu tô doido para fazer uma discussão sobre esse caso, né, no futuro. E engraçado que logo após, e assim, aqui eu tenho um relativo imã para chamar algumas ocorrências de repercussão, assim, né? E aí eu gostaria de ter feito a cobertura desse, a parte pericial desse aí, mas não foi no meu dia de plantão e tal, né? E aí, posteriormente, né, eu fiquei lá, tipo, poxa, rapaz, gostaria de ter trabalhado nesse caso dos canibais e tal. E aí, posteriormente, chamaram para uma ocorrência de um cara que estava em um açude, né, um local lá com água, e ele tinha
foi encontrado morto lá, atirou e tal. E quando puxou esse cara, quando eu cheguei no local, né, vi, o cabelo dele era pintado de vermelho, esse cara, ele era homossexual, e o apelido dele era até coloral, né, aquele condimento lá que coloca na comida, né? Era o apelido dele, o chamado popularmente. Ele atendia normal, não tinha nenhum problema com isso, não. Mas a questão curiosa foi que mais em cima, um pouco, desse local, num parque de terra, tinha uma latinha de cerveja e 3 pedras, assim, colocadas harmonicamente, assim, do mesmo tamanho as pedras. E mais pra frente um pouquinho, tinha uma tufa de cabelo dele, e aí eu pedi pra secar o cabelo dele, pra gente comparar, era a mesma. E tinha também 3 pedras, assim, bem do mesmo tamanho, tal, né, ao redor dela. E aí eu fiquei pensando, cara, será que isso é alguma coisa aí de, sei lá, um ritual, né, alguma seita? Porque teve os canibais agora há pouco. Podia ser que a bruxa tivesse solta agora para acontecer casos desse tipo, né? Sim. Eu saí procurando, tateei a cabeça dele, tinha um afundamento na lateral, então possivelmente uma pancada com alguma madeira, saí procurando, tal, e nada, e andando no sol quente, cara. Aqui a gente chegou lá próximo das 11 horas da manhã, deu 12h30 e eu andando pra lá e pra cá, no sol quente. E os policiais militares que estavam lá já eram conhecidos meus de outras ocorrências, entendeu? E aí eu andando, e ele lá com o braço cruzado, e olhava pra mim, eu procurava, e eu pensando o que é que eu podia fazer para conseguir, né, adiantar naquele caso ali. Aí depois de um tempo, um deles chamou, disse, ô doutor, o senhor geralmente é tão rápido assim para resolver as coisas aqui e tal, eu não tô vendo nada demais, o senhor já rodou 3 vezes isso aí, e o que, algum problema? Aí eu olhei pra ele e disse, pô, é porque eu tô nessa bronca aqui, olha, tem aqueles cabelos ali, tem aquela latinha, cara, e essas pedras, bicho. Essas pedras é que estão me deixando intrigado. Aí o PM olhou pra mim e disse, não, doutor, foi a gente que colocou pra isolar. Cara, olha, veio aqui um negócio pra eu falar com eles, entendeu? Por isso que é importante a comunicação no local, né, cara? Poxa, cara. Olha, aí pronto. Assim, essas coisas que você só aprende indo pro local. Isso não tem num livro te explicando esse tipo de coisa. Exatamente, nada, né? cara. Então, não, e essa questão do isolamento, ela tem evoluído quando colocaram peritos criminais nas academias de polícia, nas academias das polícias militares, para dar aula de isolamento, porque antigamente era um policial lá, um inspetor, um sargento que dava aula de isolamento, né? Então, colocando os peritos, a melhor forma de melhorar a questão do isolamento é dando o treinamento com os peritos dando o treinamento, né? Então, aqui também tem casos e casos, né? Tem o profissional bom e tem o profissional ruim. Tem aquele lá que vai isolar da primeira forma. Eu já cheguei em local que tinha aquele isolamento em etapas, em zonas. Então, tinha uma zona isolada maior, depois a zona menor ali, o local imediato isolado, assim, ó, perfeito, assim. Ó. Então, tá melhorando, tem que ter condições, tem que ter treinamento, tem que ter cobrança também desses servidores para melhorar essa questão do isolamento. E essa questão dos caminhões de Garanhuns aí, se tu for fazer um dia, pô, eu estudei esse caso, eu tava gravando um podcast uma época, eu dei uma lida achei até o livro que o cara escreveu lá, o chefe da família lá, ele escreveu um livro lá, o cara meio doidão lá, eu dei uma estudada legal nesse caso, achei bem interessante. Legal, vamos discutir então no futuro. O isolamento eu vejo só na teoria, né? Os caras falando do isolamento duplo, triplo, né? A gente faz isolamento simples, né? Bota lá, não tem aquela delimitação exata, mas esse duplo, triplo, tu já viste em algum local, né? Pra galera que tá aí, esse duplo é quando a gente deixa agora os policiais, né? Numa outra faixa separada e em seguida, né? O público, e se for um triplo, a gente tem um espaço aí de repente pra imprensa, né? O que é que tu tem visto aí em um local? A maioria é o isolamento simples, só que ali quando ainda tem a fita do isolamento, às vezes nem fita de isolamento tem, já cheguei uma vez no local lá que ele também tinha usado pedras e galhos assim para fazer o isolamento que não tinha fita. Mas é isso, mas quando são os casos assim um pouco de repercussão, às vezes um local mais movimentado, eu tenho visto que alguns policiais têm feito esse isolamento aí, de isolar uma faixa ali onde vão ficar os policiais e isolar o local imediato ali onde se concentra a maior parte dos vestígios. É raro, mas ter acontecido, e isso aí vai ser um reflexo desse treinamento aí que os peritos estão dando nas academias de polícia. E outra coisa é que o isolamento, quando é feito isolamento, os policiais têm que ficar fora do isolamento, né? E eu não sei como é que é aqui, mas aqui, tipo, às vezes tem isso aí. Vez ou outra, quando você percebe que tá
possibilitando atrapalhar, né? Tem chance de atrapalhar, você seu colega, fica ali um pouquinho e tal, né? Claro. Mas não é fácil, né? Toda vez que você encontra os Não, não. policiais fora da faixa, não, né? Não, não. Não, e viatura, né? Eu sempre oriento, viatura fora do isolamento. Viatura não faz parte da cena, vocês chegaram depois, a viatura vai ser um vestígio ilusório que vai estar lá. A viatura é fora do isolamento. Tem local que a gente chega lá, tá a viatura lá dentro das faixas. Né? O melhor local, assim, melhor local isolado que tem é o local do putrefato. O local do podrão, dentro de casa, ninguém fica dentro, todo mundo vai ficar fora. Esse é o melhor local. Uma coisa. Exatamente. Ninguém quer. Tá certo. Olha, eu tô vendo ali 9h59, cara. Poxa, essa aí eu acho que foi a live que passou rápido demais. Olha, eu quero agradecer aí, cara. Eu sempre já acompanhei outros trabalhos seus, outras lives. Você é um cara muito que tem um ambiente bem descontraído, né? E no local de trabalho isso é muito bom. Né, ter outros colegas desse jeito, de bom humor, né, avisar a galera aí. Teve gente que perguntou se poderia expandir a questão do isolamento. Sim, o perito pode ir lá expandir se ele achar que está necessário. Né, dizer para a galera que daqui a pouquinho, quando a gente encerrar, eu vou deixar disponível o link, tá lá na minha bio, né, presença na live 1, com o Tabosa e aí o Morales, tá, para vocês darem sua presença aí, para poder juntar e no final receber esse certificado. Cara, quero parabenizar demais o teu trabalho, você é um cara que consegue produzir conteúdo, cara, numa frequência e numa densidade muito obrigado. Incrível, velho. Eu não sei o que é isso, não. Poxa, é uma máquina, né? Bom, obrigado. Eu tô agora até diminuindo um pouco nessa pandemia, não tô tendo muito tempo aí. Tô com um filho pequeno em casa, acabo dando atenção total para ele. Mas uma coisa que eu me divirto, cara, não adianta aquele negócio, tu vai escolher uma coisa que tu vai trabalhar, uma coisa que tu gosta, né, cara? Eu adoro ler sobre perícia, adoro ler sobre medicina legal, adoro ler sobre o crime lá. Então, para mim é um prazer poder dividir isso com gente que aprecia também. Então, tô muito feliz de ter esse retorno aí das pessoas aqui que gostaram. E, pô, agradeço muito o convite aí, a live, eu gostei. Pô, foi um papo muito bom aí, parecia só faltava uma mesa de bar e uma cerveja aqui, porque passou muito rápido, né, cara? Foi muito divertido. Olha aí a galera dizendo, eu pensei que o Morales era tão sério e tal. Tá botando banca aí nas fotos no seu perfil, então. Eu tenho cara feia, tenho a cara séria, tenho cara feia. Deus não me foi muito favorável, né? As pessoas, por isso a pessoa não pode julgar pela aparência ali. Deixa eu conhecer o cara primeiro. Tá certo. Então, agradecer aí, galera, por vocês que participaram. Palavra-chave, vou dizer mais uma vez aí, #aglomerados. Daqui a pouquinho vai estar disponível. Estou vendo ali 22 horas e 1 minuto. Eu acho que vai começar aqui uma contagem regressiva. E é isso, Morales. Obrigado aí, cara. Foi muito show aí. Gostei muito aí dessas experiências aí, dos seus casos. Foi muito divertido. E a galera... Eu que agradeço. Beleza, com certeza. Então a gente se fala. Obrigado, galera. Boa noite. Fique com Deus aí. Um abraço, Morales. A gente se fala aí. Eu espero um dia encontrar você presencialmente pra gente fazer uma foto aí junto. Com certeza, com certeza. Valeu. Tchau, tchau. Tá certo. Um abraço. Tchau, tchau.